É com muito gosto que vamos dar início a mais uma sessão do Seminário Aberto em Literatura Dietética e Gastronomia, contando hoje com a participação da nossa professora convidada, Ani Jaqueline Torres Silveira. Ela é professora associada do Departamento de História da Universidade Federal de Ouro Preto, professora do Programa de Pós-Graduação em História, e também leciona no programa de pós-graduação em História na Universidade Federal de Minas Gerais. Tem desenvolvido investigação e publicações nas áreas, preferencialmente, de História das Ciências, História da Saúde e das Doenças, com ênfase em História das Epidemias, daí o nosso convite e o tema que hoje ela nos traz. É investigadora ainda nos seguintes grupos de pesquisa. O grupo de Teoria e História da Ciência da Universidade Federal de Minas Gerais, o SCIENTIA, o grupo de Estudos em História das Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto e também integra, juntamente com um grupo alargado de colegas de Portugal e do Brasil, a Rede Transnacional Luso-Brasileira de AITA, Património Alimentar da Lusofonia. Hoje irá então falar-nos de dieta e quarentena, comida em tempos de pandemia no Brasil em 1918. Ani, és muito bem-vinda, a palavra é tua, estamos aqui para te escutar e no final conversaremos com mais detalhe. Obrigada. Então, eu vou agradecer novamente, vamos retomar aqui, né, agradecendo ao convite da Carmen para poder participar desse curso, né, dessa atividade que ela tem desenvolvido com vocês, agradecer a presença de todos aí que estão participando também, né, e na assistência. Eu não vou voltar, né, a minha fala inicial lá da experiência da pandemia hoje, né? Mas ela vai retornar aqui na minha fala, né, durante a minha apresentação. Eu vou partir então, né, por causa desses problemas que nós tivemos, já para o início da apresentação, né, que é dieta e quarentena, comida nos tempos da pandemia no Brasil em 1918. A parte, né, o certo espanto que nós temos hoje com a experiência de vivermos essa pandemia, né, e pelo menos a nossa experiência no Brasil, ela tem, né, se mostrado que vai caminhar, né, de forma meio próxima a esses países que sofreram, né, um impacto maior desse evento, né? Então, não há como negar, né, fora essa questão, esse nosso espanto, de que nós estamos tendo hoje, né, uma oportunidade de observar aquilo que os investigadores do campo da epidemiologia e das ciências humanas e da história em particular, né, aprendem quando do seu primeiro contato com esses fenômenos, né, que são os nossos objetos de investigação. Que é o quê? Né? O fato de que os processos de saúde e doença são experiências históricas e são experiências complexas, que interferem e que são influenciados por diferentes esferas da nossa experiência de vida, compondo, né, o que a gente pode chamar de uma gramática que vai associar a biologia, o ambiente, a política, a economia, a psicologia, a religião, a cultura e o tempo. Então, reafirmando a máxima, né, de que a história se faz a partir das questões colocadas pelo presente, esse impacto da pandemia de Covid na experiência cotidiana e no imaginário social tem instigado muitas pessoas no sentido de compreender como as sociedades do passado vivenciaram, sobreviveram, significaram, ressignificaram os episódios epidêmicos. E, numa perspectiva mais ampla, né, no meu campo de estudo, também a doença. Né? Não só esses episódios, mas a doença, né, na sua experiência. Então, é dentro desse universo de possibilidades que essa experiência pandêmica nos abre,
que eu vou, nesse momento, né, nessa apresentação, eu elegi a interconexão, né, entre epidemia ou pandemia e alimentação, né, para a gente poder discutir um pouco hoje. Então, é sobre essa interconexão que vou buscar refletir, pensando a experiência atual e a maneira como ela se aproxima e se distancia de outras experiências, em particular, né, a pandemia de influenza ocorrida em 1918, que teve lugar, né, como essa, em praticamente todo o globo. Eu queria também, né, nesse momento, falar um pouquinho a respeito de alguns dos termos, né, que nós usamos, que é o primeiro, a quarentena, né, que a quarentena, então, ela é imposta tanto aos enfermos quanto aos sãos, né, e os assintomáticos. Ela é uma medida extrema de isolamento forçado para impedir a propagação da doença. A prática do isolamento, com o intuito de afastar os doentes de alguns tipos, era observada, de alguns tipos de doença, ela era observada entre os povos desde a antiguidade, sendo mencionadas nos escritos hipocráticos, né? A palavra quarentena, porém, ela vai surgir no contexto da peste medieval, sendo mencionada em Veneza por volta de 1127 e tendo se incorporado ao conjunto de determinações das autoridades urbanas no combate que se fez à peste no decorrer do século XIV. O mesmo pode ser dito da imposição das barreiras e controles sobre o trânsito de coisas e pessoas, a fim de evitar a dispersão das doenças, que vão ser chamadas, a partir do século XIX, dos cordões sanitários. Mais recentemente vai ganhar destaque esse termo, né, que nós temos usado, que é o distanciamento social, que pressupõe o mesmo princípio, né, de redução de contato entre as pessoas, mas como um comportamento que é conscientemente assumido, portanto, ele é um consentido. Tá? Já a pandemia é um termo, né, da epidemiologia que vai descrever a irrupção infecciosa em escala potencialmente global. Contudo, essas escalas globais, elas não significam, né, uma universalidade dessa experiência, né, experiência dessas doenças, e tampouco dos efeitos que elas trazem, né, que as acompanham. Há materialidades, práticas e sentidos que são locais e que performam esses eventos globais. Então, ao mesmo tempo, também é possível observar certas recorrências e padrões na forma como essas experiências transcorrem, né? Então, é o modelo epidemiológico, né, dessas experiências e também do modelo narrativo, né? É o que o historiador da saúde, Charles Rosenberg, vai denominar, então, de uma dramaturgia epidêmica, né? E outros estudiosos vão considerar como um padrão literário ou um padrão narrativo da peste, né, que vai compor o que se chama aí a literatura das pestes, que, por sinal, né, é bastante aproximado ao que se entende como um modelo ou padrão epidêmico, que explica e vai refletir as fases que são percorridas, né, no desenrolar de um evento dessa natureza. E, por fim, a gente tem o termo dieta, né? E aí eu, né, me furto até de discuti-lo muito, né? Não vou, acho que todos aí têm um debate em torno do termo bem mais amplo, né? Mas então a dieta, que vai vir do termo, né, grego diaita, que significa mais do que um regime alimentar, né? Mas é estendida também ao modo de vida, né? E que mais contemporaneamente ela ficou um pouco, né, se a gente pensar na nossa experiência, um pouco restrita a uma ideia de dieta alimentar, né? A dieta associada à questão da, né? E acho que mais recentemente, né, a gente tem recuperado um pouco essa outra noção mais ampliada, né? E também a gente tem a perspectiva médica, né, que vai entender, acho que a ideia da dieta associada não só, né, a esses hábitos, né, da alimentação, mas também os hábitos de vida, tá?
um pouco mais próximo do que a gente tem na perspectiva mais antiga, né? Então, feitas essas observações, eu queria chamar a atenção, né, de que, de novo, né, a alimentação ela não foi o problema da minha investigação no meu doutoramento, ela é um fruto de interesse mais recente, né, de outras pesquisas que eu desenvolvi, e dessa aproximação, né, que eu fiz com o DIAITA, de conhecer o DIAITA, né, e os debates que o projeto propõe, né? Mas, não obstante, né, quando eu estudei a pandemia, duas questões associadas a esse tema da alimentação vão emergir das minhas fontes, né, e dos problemas que eu, né, construí, colocava, né, na minha pesquisa, que foram o problema da carestia e a questão da dieta dentro dessa perspectiva da prescrição médica, né, da alimentação como a terapêutica, porque uma das questões que eu fui trabalhar no meu doutorado era como a medicina abordava, né, abordou a doença naquele momento. Então, essa questão da alimentação apareceu também nessa parte da terapêutica, né? Na perspectiva do impacto da doença na vida cotidiana, que é essa questão né, do problema no abastecimento e, por outro lado, essa questão terapêutica. Quando o Carmen me chamou, Carmen, eu acabei não colocando o meu horário aqui. Eu vou tentar Botei um relógio aqui para ver agora, me desculpe. Quando o Carmen me convidou para falar a respeito desse tema, né, eu tinha pensado inicialmente em refletir de 4 perguntas, né, em torno desse material que eu consegui levantar na minha pesquisa. E que voltam a essa noção de quarentena e da terapêutica, mas que acabam avançando um pouquinho, né, além dessas duas noções. No fim das contas, eu acabei não conseguindo fazer uma delas, eu vou só nomear, que ela vai ficar como projeto para, quem sabe, eu investigar e eu continuar essa pesquisa, né, essa reflexão aqui. Então, essas 4 perguntas são: o que comer? Né? O que comer no momento de carestia? Né? Como, né, esses alimentos chegam? Né? Quais são esses alimentos que chegam? Né? Então, essa é uma pergunta que eu me coloquei aqui para poder fazer essa apresentação. Uma segunda pergunta, mas que eu não consegui avançar, né, mas que entrou no meu radar de questões que eu gostaria de, né, refletir, ainda que posteriormente, é onde comer. Né? Então, hoje a gente come em casa, né? A maioria das pessoas que estão fazendo a quarentena, elas comem em casa, ou pedem essa comida que é feita fora. Né? E naquele momento, no momento da pandemia em 18, né, uma das questões que os jornais vão mencionar bastante é o fechamento dos estabelecimentos comerciais, dos cafés, dos bares. Então, essa ideia de onde comer, né, ela estava associada um pouco a uma percepção da sociabilidade nesse ato, né, da alimentação e como isso, o que acontece, né, quais são as consequências de uma pandemia, de uma epidemia em cima desse hábito, dessa questão. Né? Mas essa aqui é uma das questões que eu não consegui avançar efetivamente nessa proposta. Tá? A outra pergunta, a terceira pergunta, é para que comer? Né? Então, se come para quê? E aí a minha avaliação, né, a associação que eu fiz é um pouco com essa questão da terapêutica. Né? Então, para que você vai manter uma alimentação saudável? Né? Qual o sentido dessa alimentação nesse momento em que a gente está susceptível a adoecer, né? A passar um processo de convalescença? Né? Então, como a alimentação poderia interferir nisso? E uma quarta pergunta, né, que eu também não avancei muito,
mas que eu deixei algumas sugestões pequenas no final, que eu acho que tem a ver muito com o grupo do Diaita, e especialmente com Carmen, e especialmente com o que a gente vê, né, circulando nas redes, especialmente da Carmen, nesse momento, é como comer, né? Pensando aí um termo, né, que eu aprendi com ela, né, que é a ideia da cozinha, dos afetos, né, e da comida do afeto, vamos dizer assim, né? Então, eram as 4 perguntas, né, que acabaram ficando efetivamente 3 e que eu vou tentar avançar nelas aqui agora, né? Dialogando essa nossa experiência com essa experiência da pandemia em 18. Né? Nós, então, estamos aqui no Brasil, como em vários lugares, né? Vocês aí já estão saindo, flexibilizando essa experiência da quarentena, e nós estamos aqui na quarentena que começa, que é decretada pelo Estado, né, brasileiro no dia 6 de fevereiro. Né? Menos pela tentativa, né, de organizar a sociedade, de tentar diminuir o impacto da doença dentro da sociedade brasileira, e muito mais em função de um problema que surgiu já no final do ano, né, que era a transferência de brasileiros que estavam em Wuhan, né, que pediram para retornar, que o governo, né, fizesse um movimento para trazê-los de volta, e houve todo um debate, e, no fim das contas, a decretação da quarentena e de uma lei de quarentena no Brasil, ela vai estar associada mais a essa questão. Né? Então, essa lei vigora a partir de fevereiro, né? Mas efetivamente a gente vai começar um movimento de isolamento social só em março. Né? O primeiro caso da Covid no Brasil é do dia 26 de fevereiro. Então, uma pessoa que morava em São Paulo, que estava na Itália, que retorna da viagem e vai ser internado com os sintomas e vai ter, então, oficialmente reconhecido, né, testado no dia 26 de fevereiro, o primeiro caso. Né? Então, as primeiras medidas de isolamento vão ser tomadas aí pelo meados de março. Né? Então, com a suspensão de aulas, com a suspensão de atividades, né, com atendimento público mais ampliado, então, comércio, restaurante, bar, loja, salão de beleza. Né? Então, é meados de março que nós temos o fechamento desses estabelecimentos. E por essa altura também, a imprensa ela vai começar a noticiar aqui no Brasil, à medida em que a gente começa esse isolamento, a ocorrência de filas nos supermercados, né, que vão se estender, inclusive, aos estacionamentos. Então, tem algumas imagens interessantes que eu acabei não colocando porque eu não consegui levantar e ia carregar demais o meu arquivo. Então, eu fiz uma opção para colocar as imagens da pandemia de 18. Tá? Então, as pessoas começavam a ficar meio preocupadas com a possibilidade da falta de mercadorias, por causa da pandemia e das medidas que estavam sendo implementadas no seu combate. Então, causa um impacto, né? A imagem das prateleiras vazias que aconteciam na Europa e que apareceram na imprensa aqui, né? E acho que isso ajudou esse movimento, né, da sociedade brasileira, de vários lugares, das pessoas, né, lotarem os supermercados. Pelos jornais também, né, os empresários e as autoridades elas afirmavam que não havia perigo, né, do desabastecimento, né, sendo desnecessário que as pessoas corressem para estocar alimentos em casa. Né, e o que, no fim das contas, a gente vai ver que efetivamente sumiu da prateleira naquele momento foram especialmente os produtos de higiene. Né, e 2 em especial, papel higiênico e o álcool. Né. Então, o tempo inteiro a gente tinha notícias, né, sobre a Associação Paulista de Supermercados, né, outras entidades do gênero vão pontuar o tempo inteiro que não precisava temer, que havia toda uma logística para poder assegurar né, o abastecimento de todos os produtos
E o que a gente vai observar efetivamente, né, não vai ser esse desabastecimento na maioria dos casos, mas vai ser mais, né, a majoração do preço de alguns produtos, né, de alguns itens. E aí eu coloquei, né, bom, então de onde que vem esse medo, né? Por que que as pessoas de imediato elas vão pensar nessa ideia de ir para o supermercado, né, e estocar coisas em casa, né? Então, acho que esse medo, entre outras coisas, ele tem a ver com essas experiências, né, do passado, né, com essa memória, né, desses eventos, né? Então, eu vou passar aqui mais uma, né? Aqui é só uma imagem para poder mostrar um pouquinho a questão do isolamento social, né? Da quarentena no Rio de Janeiro. Então, imagem da cidade meio deserta, né? E a notícia aí, que eu não vou conseguir ler aqui por causa da imagem que está aqui, que também faz referência, né, a esse movimento da cidade que vai se perder por causa da presença da epidemia por aqui, né? Bom, essa pandemia de 1918, né, então, ela vai chegar no Brasil no final de setembro, tá? E os debates sobre a quarentena, né, e isolamento, elas só vão surgir depois que os primeiros casos da doença e das vítimas vão começar a aparecer nos jornais. Tá? Então, é só depois que a doença se instala que efetivamente se começa a tomar atitudes para poder tentar barrar a sua expansão, para poder tentar controlar. Isso vai acontecer no último terço de setembro e no início de outubro. Então, os momentos mais importantes da pandemia no Brasil vão ser outubro, novembro e dezembro. E à medida que a doença se expande, então, cresce também a retração das sociabilidades e das atividades comerciais. O medo fez com que se evitasse sair de casa, e o que passava a ser feito apenas para o que fosse estritamente necessário. Isso a gente ouve na TV aqui o tempo inteiro, imagino que em todos os lugares. Por outro lado, o adoecimento, né, e também o medo de adoecer contribuíram para que muitas casas comerciais e serviços deixassem de funcionar normalmente. Que além do medo de adoecer, né, do contágio, havia também o impacto que a expansão da doença causava, né, quando ela vai vitimar, ela vai colocar na cama uma parte dessa população. Né? Então, as pessoas não saem para trabalhar porque elas têm medo, mas muitas vezes também porque elas estão doentes. Né? E aí, então, né, eu passo para o próximo slide, para dizer que essas dificuldades, né, que a gente vai começar a observar, que eu começo a observar nos jornais, né, no período da pandemia, elas são, né, na verdade, relativas, elas iniciam no momento anterior. Tá? Então, elas não começam efetivamente com a experiência da pandemia, com a chegada da influenza no Brasil. Tá? Porque é preciso ter em mente que a pandemia ela ocorre num contexto marcado pelos 4 anos de guerra. Né? E esses 4 anos já haviam impactado de modo bastante profundo a produção e a circulação de gênero, seja nos países diretamente envolvidos nos combates, como também nos outros países, na maioria dos outros. Né? Ainda que as relações comerciais não tivessem atingido esse grau de globalização, né, que nós vivemos hoje, a concentração de investimentos e das forças e esforços produtivos no que podemos chamar de uma economia de guerra, né, ela também vai contribuir para a baixa produtividade de gêneros e para a dificuldade no transporte, no abastecimento de regiões diferentes. Aqui também nós vamos ter, ainda que nós só nos integremos, vamos dizer assim, né, o país só passe a participar da guerra, efetivamente no final da guerra, enviando uma missão médica para a Europa, a gente também vai sofrer as consequências desse evento. Né? Então, essa questão do abastecimento ela também vai ser um problema, né, para a sociedade brasileira. E aí eu coloquei, né, a gente tem aí o decreto que vai criar o Comissariado de Alimentação Pública ainda no período anterior da pandemia.
né? Então, esse slide aí faz referência a isso. Então, por todo o ano de 18, né, acompanhando o jornal, é possível ver que a população se viu às voltas com problemas de ordem econômica, especialmente a alta crescente dos preços e a irregularidade no abastecimento dos gêneros de primeira necessidade. Consequência dos anos de guerra, o problema da carestia era sentido em todo o país, levando o governo federal a instituir, no final de agosto, o Comissariado da Alimentação Pública. Esse novo organismo seria responsável pelo controle dos preços, organizando, para tanto, uma tabela com o valor máximo no varejo dos produtos de primeira necessidade, podendo a mesma ser estendida e adotada em qualquer ponto do país. O decreto presidencial que justificava essa medida como uma forma de evitar as perturbações na ordem pública, uma vez que a carestia agravava ainda mais a situação da classe trabalhadora. E aqui a gente tem, né, um movimento trabalhador, de greve, de reivindicação muito forte nos anos de 17 e 18, né, que também ajuda a deixar, né, a sociedade bem impactada, né, com a consequência desses movimentos. Tá? Então, esse tabelamento, né, que as autoridades impõem, vai levar a uma insatisfação geral, né, seja da população, seja dos comerciantes. Os produtores e comerciantes eles vão reclamar que o valor arbitrado para as mercadorias e os preços cobrados pelos fornecedores inviabilizavam o cumprimento dos valores, né, que haviam sido estabelecidos para o varejo. E parte da população ela questionava, né, os preços que os comerciantes acabavam impondo e também o sequestro de produtos, né, que era feito pelo Estado, pelo governo. Né? O governo dizia que eram produtos que eram retidos para poder oferecer aos necessitados, né? Mas havia um debate em torno desses produtos, né, sequestrados pelo Estado, que eram requisitados pelo Estado. Então, de modo mais geral, essa medida ela contribuía para aprofundar a carestia e a especulação, e a chegada da epidemia só fez recrudescer ainda mais esses problemas. Né? Então, a gente tem um cenário que é a escassez de gênero, que vai ser acompanhada pelo assambarcamento e o contrabando, junto com esses mecanismos, né, de intervenção econômica, né, que vão ser estabelecidos pelo Estado, que é o tabelamento de preço, os arrolamentos, as guias de trânsito e a restrição, né, de certos gêneros. Em São Paulo, a chegada da pandemia vai ocorrer no mesmo dia em que foi declarada uma greve dos açougueiros, né, que reivindicavam a elevação do preço da carne. Então, foi preciso fazer uma negociação com a associação comercial. Então, a greve foi suspensa, né? A paralisação foi suspensa, e os açougueiros, então, se comprometeram a vender a carne pelo preço tabelado até que a crise sanitária, né, da pandemia passasse. Porém, esse compromisso aí acabou não sendo cumprido, né? E uma semana depois faltava não apenas a carne, mas outros alimentos básicos, né, para a alimentação da população, e inclusive o querosene, que era bastante utilizado nesse período nas residências. E aqui eu vou, então, seguir, né, um slide aí, com um dos produtos que vai ser objeto, né, de luta, né, entre a população e o Estado e os comerciantes, que são as galinhas. Né? Então, além de outros que a gente vai ver mais adiante. Então, leite, carne, frango, né, que inclusive faziam parte da dieta dos enfermos, foram os produtos que mais encareceram. Um litro de leite, que era vendido a 100, 150 réis, vai alcançar, aí nesse período, um valor aproximadamente de 1.000 a 1.200 réis. Tá? Mesmo assim, havia denúncias diárias da adulteração do produto. Então, os leiteiros acrescentavam água, polvilho, obtendo de um único litro de leite até 6 ou 8 litros, né, de leite adulterado.
E o desequilíbrio entre a oferta e a procura vai levar algumas casas comerciais a majorar o preço do produto. A denúncia, né, que a gente vai observar várias denúncias na imprensa a respeito de leite vendido acima da tabela e leite adulterado, né? Então, em Minas, por exemplo, né, a empresa de laticínios, ela, tão logo chegava o leite, ela era invadida por inúmeras pessoas que acabavam ficando sem o produto, porque ele, tão logo ele chegava, logo ele desaparecia, né? E aí as pessoas tinham que substituir o leite por outros alimentos. Então, vamos ver. Então, aqui a gente vai ter de novo a procura das galinhas, né? A compra de ovos e de galinhas pela população. Do outro lado, a gente tem, do lado direito, a gente tem a distribuição de galinhas, a venda de galinhas que é coordenada, né, dentro de um quartel do Corpo dos Bombeiros. E aqui a gente vem com o leite, né? Então, essa experiência, né, que a gente descreve aqui lá de São Paulo e de outras regiões que a gente vai ter, né, dentro da sociedade brasileira, de outros lugares que a gente vai ter também a referência a esse produto e os problemas que a população encontrava para poder consumi-lo. Então, o leite ainda, né, para os recém-nascidos, aqui a gente só passando, tem que pegar um segundo slide, é esse mesmo, é que está aqui do lado, é porque está tampado para mim, desculpem. Aqui a gente tem uma tese médica falando sobre a importância, né, do leite na alimentação das crianças e uma propaganda do leite condensado, né? Porque para os recém-nascidos, cujas mães haviam contraído a influenza, os médicos prescreviam leite condensado diluído em água. E a ferrenha especulação, né, fez com que não se encontrasse leite condensado na cidade. Então, a gente tinha, né, especialmente em São Paulo, a Cruz Vermelha e a Liga Nacionalista, elas tinham adquirido todo o estoque de leite condensado para poder distribuir, né, entre os necessitados. E muitas vezes, quando as pessoas encontravam o leite condensado, ele estava envelhecido, né, e deteriorado, porque a produção do leite condensado ela acabou sendo suspensa pela falta do produto, né, desde meados de 1918. E no fim das contas, quando a pessoa adquiria, né, os relatos que a gente tem, né, desse período, é de que quando você adquiria então o leite condensado, ele acabava, você não poderia usar porque ele estava deteriorado, né, não tinha como utilizar. Pão e massas também vão se tornar inacessíveis aos mais pobres. No final de setembro, corria entre a população da capital de Minas a notícia de que nos dias seguintes haveria falta de pão, por causa da falta do trigo no comércio. Então, diversas comissões de padeiros vão dirigir reclamações à Junta da Alimentação, que, no entanto, verificou que havia apenas 2 panificadoras com problemas de abastecimento na cidade, tomando, então, as providências para regularizar o fornecimento do produto e barrar a especulação dos comerciantes. A tabela de preços, quando a gente vai consultar, eu consultei a tabela de preços no mercado municipal em Belo Horizonte, né, elas vão revelar que entre o dia 10 de outubro, né, e o meados de novembro, o preço dos produtos, frangos e galinhas, acusavam altas de mais de 20%, 30%, 40%. Nessas tabelas também é possível você observar, né, a alteração do preço do feijão, da rapadura, dos tomates e de outros diversos produtos. Em novembro, nesse mesmo mercado, faltavam queijos, queijo para mineiro é algo extremamente importante, né? O açúcar mascavo, o arroz, a carne seca, café e peixe fresco. Quem possuía recursos acabava pagando o preço que se pedia, né? Porém, a maioria das famílias não dispunham, né, de dinheiro, né, de recursos suficientes para poder manter o que era considerado o consumo básico. Então, aqui a gente vai ver, né, a tentativa do comissariado em tentar regular o comércio desses produtos,
E do outro lado são filas, né, de pessoas para a obtenção de produtos que eram distribuídos por sociedades, né, por entidades, né, auxiliadoras aí nesse período. Então, a gente tem essa imagem, e aqui também tem uma outra imagem dessa questão da necessidade de se oferecer, né, esses produtos básicos da sobrevivência para as populações mais necessitadas, né? Então, esse artigo, né, essa coluna falando sobre a calamidade que a pandemia traz para a cidade, com a ausência desses produtos e a necessidade de atender essa população pobre, que era extremamente significativa, né? E, às vezes, né, era possível observar que os pedidos de socorro desses pobres, eles enfatizavam mais a necessidade do alimento do que, efetivamente, a necessidade dos médicos, dos remédios ou de leito de hospital para poderem serem tratados, né? Então, é passar fome, efetivamente, né? A necessidade básica, né, próximo daquilo que a gente está vendo hoje, né, dentro da nossa sociedade, o Estado tendo que suprir como é que se diz? Uma renda básica, né, para não só aqui em outros lugares, mas uma renda básica para essa população mais vulnerável, né? Então, nas grandes cidades, onde a situação era mais dramática, vão ocorrer saques, tanto aos estabelecimentos, né, como também a carroças que transportavam os produtos. Em São Paulo, vai haver casos, aqui a gente tem um caso desse, né, de fornecedores de alimentos aos hospitais e postos médicos que tinham que ser acompanhados pela escolta policial. Esse slide aqui, então, a gente tem um relato do Pedro Nava, que é um memorialista mineiro, né, brasileiro, que vai escrever, ele passa a pandemia no Rio, e ele vai falar efetivamente sobre isso, né, sobre as notícias que circulavam pela cidade do Rio, falando dos saques aos estabelecimentos, né? E a imagem do lado, a gente tem a revista Careta, que atribui, né, a foto a uma tentativa de saque, né, para se conseguir galinhas num estabelecimento em São Paulo. No Rio, desculpem, não em São Paulo. Os saques, então, colocam em xeque a disciplina e a ordem social, e, muito brevemente, os alimentos começam a ser distribuídos gratuitamente à população miserável, e não só ela também, né? Outras pessoas também vão buscar essa assistência. Então, prefeitura, clubes esportivos, literários, a igreja, as ordens religiosas e outras entidades assistenciais, como a Cruz Vermelha, as associações comerciais, lojas maçônicas, vão passar a se envolver, então, na distribuição dos alimentos à população. Surgiram também as cozinhas populares, e aqui a gente tem algumas imagens relativas a esse movimento, né? Eu depois fiquei pensando aqui na ideia da cozinha, né? De pensar a cozinha nesse momento, né? Que é uma cozinha que a sociabilidade que deixa de existir no espaço mais burguês, ela passa a ficar mais forte nesse espaço que lida com essa população mais carente, né? Então, a gente tem a distribuição de alimentos. E interessante também pensar como isso é feito, né? O espaço da produção, o espaço da distribuição, a rua, né? Muitas vezes. Eu fiquei depois pensando isso, mas eu não refleti sobre nada disso, porque eu não tive tempo, né, para poder fazer isso nesse momento. Então, a gente tem essa imagem, né? E a gente tem aquela imagem, essa imagem mesmo que eu peguei da cozinha, né? Então, dessas cozinhas populares, que eram postos criados para o preparo e distribuição de centenas de refeições que vão ser doadas aos mais necessitados. Em São Paulo, há notícias sobre os trens de socorro com o patrocínio da Cruz Vermelha e do Mosteiro de São Bento, que vai levar alimentos para os bairros mais pobres e carentes da capital. Bom, talvez pudéssemos dizer, então, que o que comer vai se transformar em uma das preocupações fundamentais de grande parte da sociedade brasileira, e não só aqui, né, acho que em outras regiões também, naquele momento da pandemia de 1918. O que comer num cenário de desabastecimento, né?
É lógico que haviam outras preocupações também, né, com onde encontrar os remédios, né, como lidar com a desordem promovida pela doença, mas essa, então, é algo que me deixa, né, que me deixou, me levantou essa questão de pensar o que comer num período, no momento de pandemia, né? E se a gente for pensar com a nossa experiência hoje, é bastante diferente, né? Então, eu vou começar a falar agora, né? Eu vou para uma próxima pergunta, que é para que comer, né? E que aí também está dentro daquela abordagem que eu havia mencionado antes, que está ligada à ideia da dieta, e a dieta com a perspectiva terapêutica, com a perspectiva médica. Tá? O Carmen, você quer que a gente faça uma pausa? Vê tu quando é que te dá jeito, se calhar poderíamos, se agora vais iniciar outro tema, era um bom momento para parar. Exatamente, Paramos agora, então. Acho que Ok? seria bom, né? Pode ser? Pode Então, ser. Falando a respeito da minha terceira pergunta, que é o para que comer, né? Bom, essa experiência atual, né, da Covid-19, ela coloca em cena o problema da qualidade da dieta num tempo de uma série de disfunções, em que a nossa sociedade, né, vive uma série de disfunções causadas pela alimentação considerada inadequada, classificada como excessivamente processada. Tá? Então, desde o final do século XX, nós fomos diagnosticados com uma epidemia de obesidade e um conjunto de disfunções metabólicas a elas associados, né, como a diabetes e a hipertensão arterial. E na pandemia atual, diabetes e hipertensão vão se mostrar duas condições que contribuem bastante para o agravamento, né, da evolução clínica dos infectados. Então, os apelos para revisão de hábitos alimentares, eles se tornam programas de saúde, né? Então, desde o final do século XX, eles vão se tornar programas de saúde pública, né, dentro da nossa sociedade. Esse cenário ele vai impulsionar um movimento de valorização de uma comida mais saudável, né? E nós temos, então, junto com isso, uma invasão dos produtos orgânicos, a valorização do preparo da comida, uma profusão de produtos e lojas gourmet voltados para o público amante da cozinha, programas de televisão que são dedicados à culinária, canais, sítios, né, inumeráveis, que abordam desde a cozinha mais simples até a mais sofisticada, né? Então, aqui a gente tem agora o pão de fermentação natural, né? Então, é uma porção de sites e de publicidade e de conversa dentro das redes sociais associada a esse pão de fermentação natural. Então, nós podemos dizer, né, que essa a mais nova febre, né, dentro do país é um pouco esse mercado gastronômico, né? E aqui no Brasil, eu não sei como é a experiência de vocês aí, até mesmo a arquitetura vai se render a essa nova moda, incorporando aos empreendimentos de alto e médio padrão, né, a varanda gourmet, né? Então, isso é um motivo de destaque, né, na venda das habitações aqui dentro da nossa sociedade. Então, nós vivemos o boom da gastronomia, e nesses tempos de epidemia não tem sido diferente. Nas redes sociais, a associação entre a quarentena e a balança tem sido uma constante, né? Todo mundo dizendo que está em casa, cozinhando, fazendo muita coisa e que vai sair da quarentena, né, bem diferente, né, e com peso bem diverso daquele com o qual ele entrou na quarentena, né? E temos também sites de receita e aqueles que incentivam a manter a forma, entre outras coisas, pelo consumo de uma dieta mais saudável e equilibrada. Então, essa forma, essa experiência e essa forma de encarar a quarentena, ela também coloca em evidência as questões sociais que estão relacionadas com esses eventos, né? Que são as condições de existência e sobrevivência das camadas mais pobres da população. Essa situação que vai impor não só ao Brasil, como eu já tinha mencionado anteriormente, uma agenda de assistência pública voltada para a parte da população que teria mais dificuldade em manter um padrão nutricional mínimo.
Hoje isso ganha visibilidade aqui nas filas intermináveis que a gente cotidianamente vê na imprensa, né, e que cotidianamente se formam diante das agências do Banco Estatal Popular que vai pagar esses benefícios, né? Então, é uma fila de pessoas que se reúnem ali nesse momento, né, que se propõe o isolamento para o recebimento desse auxílio financeiro emergencial. E até ontem, né, o dia 7/5, eu estava checando, esse auxílio havia sido pago a cerca de 50 milhões de brasileiros, né, tendo as expectativas dentro das autoridades, entre as autoridades de que esse número possa alcançar 112 milhões de pessoas. É realmente algo, e é algo que, filas que me lembraram, no fim das contas, né, nessas agências, da associação que fui fazer, com as filas que vi nas fontes, né, das pessoas que buscavam o alimento distribuído pelas aquelas associações de caridade, né, e outros agentes aí na pandemia de 1918. Tá? E aí a pergunta fica, né? Em 1918, o que as pessoas comiam, né? Quando elas comiam, né? Então, considerando esse contexto já mencionado, né, de carestia provocada pela guerra e aprofundada pela pandemia, é possível afirmar que a dieta disponível naquele momento, ela não devia ser tão equilibrada e saudável para boa parte da população brasileira, né? As filas de pessoas em busca de alimentos nas cozinhas populares, independentes da caridade pública, né, como a gente conseguiu ver, né, nessas imagens que eu mostrei, eram bastante expressivas. Os jornais daquela época, eles não deixavam dúvida sobre a crise alimentar experimentada no período. E, certamente, essa crise ela foi um empecilho para a observação da dietética que era prescrita, naquele momento, também pelos profissionais médicos, ou aquela que informava as práticas domésticas tradicionais de atenção e cuidados com os doentes e convalescentes. Afinal de contas, boa parte das pessoas que adoeciam nesse período ainda se tratavam em casa, né? Eram cuidados por uma outra questão que eu acho que vai vir mais adiante, né? Pelas mulheres, né? Então, essas mulheres que são as enfermeiras, as mulheres da casa é que cuidam dos pacientes, né? Que atendem a essa convalescença, que a gente também pode pensar um pouco hoje, né? A questão do gênero na pandemia é algo que também dá para a gente conversar, né, e levantar muitas questões. Bom, então a gente vai passar aqui nas receitas. Travou. Aqui nós temos a imagem é uma imagem de um matador em Niterói que o articulista, né, o colunista da revista, que eu estou usando a revista Careta, ele dizia que pela imagem do gado, né, que abastecia o matadouro da cidade, você imaginava também como que era, né, o alimento que estava sendo oferecido para a população naquele momento. Então, eu não sei se está dando para ver na imagem, mas as vagas, um gado bastante magro, né, num pasto bem raleado aí. Embaixo, essa questão também do problema do abastecimento, né? Então, a charge aí com um vizinho acusando o outro de ter, no fim das contas, cozinhado o seu papagaio, né? E a dificuldade na compra dos produtos que vão compor a dieta, né? desses convalescentes pelas mulheres, né? No mercado, na segunda charge. Aqui também a gente vai ter as imagens a respeito dessa dieta, né? Daquilo que é prescrito pelo médico, que propõe que o paciente deva comer tais alimentos, mas que muitas vezes os pacientes não conseguem encontrar, e uma outra charge, né, que o cozinheiro, né, fala, não, vamos preparar uma carne, mas a carne aí, no caso, é uma carne de gato, né? Não sei se está dando para ver, mas é o gato que está dentro da panela. E embaixo um anúncio no jornal informando a respeito da possibilidade de você, um anúncio na revista, de você substituir, né, esses alimentos que eram prescritos e que faltavam por outros produtos.
Bom, os tratamentos que eram indicados para a gripe, eles envolviam tanto medicamentos, na sua maioria medicamentos inespecíficos, porque você não tinha, né, um conhecimento mais verticalizado, vamos dizer, né, a respeito da doença, do agente, como também de uma dieta especial, que incluía indicações distintas, tanto para o período inicial, para o período agudo e para o período da convalescença. Então, inicialmente, a necessidade de purgar o organismo, né, ou a intenção de não sobrecarregá-lo, exigindo esforço no desempenho das funções básicas, vai resultar com frequência em uma dieta branda e suave, de fácil digestão, à base de líquidos e sopas. O leite, né, era um dos produtos integrantes dessa dieta prescrita às vítimas das pneumonias gripais. Então, a gente tem, né, nos manuais médicos que circulavam nesse período, a observância daquilo que a gente chama, de que aquela tese lá trata, que apresentei anteriormente, de um regime lácteo, né? Então, a indicação era desse regime lácteo no primeiro período da convalescença, porque ele favorecia a função renal, a diurese, contribuindo para eliminar as toxinas acumuladas no organismo pelas doenças infecciosas, né? Então, acho que aqui a gente tem um desses manuais, né? Que a gente tem durante toda um dos manuais durante toda a evolução da febre, a alimentação se limitará ao regime hídrico e levemente lactante, no qual terá a maior quantidade de açúcar possível, em forma de limonadas, de café com leite, de água comum. O doente ele deve beber abundantemente mais de 2 litros em 24 horas. Depois que a febre baixasse, então, a alimentação poderia ser retomada com ovos, farináceos e frutas em caldas no começo. Então, aqui é um outro manual médico, quer dizer, uma revista médica que circula exatamente nesse período da pandemia, indicando, né, qual era o regime que você devia observar para esses convalescentes. Havia também quem sugerisse que a alimentação precoce fosse nociva, prescrevendo a abstenção de qualquer alimento nas primeiras 24, 48 horas. Então, era jejum completo. A partir de então, podia-se fazer uso de chá quente em água fervida, com canela, camomila, tília, hortelã, erva doce, folhas de laranjeira, limonada, um regime essencialmente eliminador, antitóxico. Mais tarde, durante todo o período febril, leite puro com chá ou café e caldo magro, né? Isso aqui também a gente tem, né, são indicações que são feitas pelas autoridades públicas nesse período da pandemia, essa especificamente em São Paulo. E acho que aqui eu coloquei... não, eu não coloquei. A gente tem um relato lá do Pedro Nava, que é o meu memorialista de plantão, né, que trabalha com a pandemia, e que ele faz uma descrição, né, ele escreve, né, no seu livro, quando ele teve a doença diagnosticada, né, que ele estava com a gripe de 18. Ele vai dizer, então, que ele foi submetido pelo médico ao repouso e uma dieta draconianos, né? Era só água e chá, o dia inteiro e à noite. Só à noite. Um copo de leite bem açucarado e engrossado com araruta. E aí ele diz, né, que com essa dieta começaram, então, os dias de alucinação, né? Alucinação e suor e também os vômitos. Outras lembranças, né, de pessoas que passaram por esse período de memórias, né, vão fazer referência sempre aos chás, à gemada, né, coisas que, no dizer popular, tirassem o frio. Tá? Aí aqui a gente entra nas receitas populares, né, naquilo que a população acreditava e divulgava, fazia você poder ultrapassar esse momento, né, vencer a doença. Então, vale dizer que a convalescença de grande parte das doenças se fazia sob um regime de sopas, de caldas e de canjos,
de canjas, especialmente feitas com as galinhas. Então, a gente vai ter, de novo, um dicionário médico, né, que foi bastante famoso no Brasil ainda, né, no início do século XX, que é o formulário de Chernovis, que frequenta as farmácias e os consultórios médicos nesse período, desde o século XIX, a segunda metade do século XIX e esse início do século XX, que o Chernovis ele indicava no formulário dele um caldo preparado com extrato de carne, que, diversamente do caldo concentrado, era feito com legumes e todos os tegumentos, ossos e tendões, concentrando, portanto, uma gelatina e albumina, porque era feito com a carne magra e sem osso, empregando somente a musculina, tornando-se mais substancial para os doentes. Ele era preparado por decocção, a parte carnosa dos músculos, que é excessivamente nutritiva e indispensável à alimentação, ou em infusão, denominado como chá de carne. Carne de carneiro, de frango, empregava-se do mesmo modo e nos mesmos casos. Então, se tem isso, né, é possível ler lá no formulário do Chernovis, que vai ser muito utilizado, né, vai ser incorporado nessa terapêutica mais popular, vamos dizer assim. Então, na cozinha tradicional, além dessas canjas, circulavam também os alhos, as cebolas e os limões. Então, um receituado variegado, composto de produtos que integravam o que se poderia chamar de uma terapêutica popular tradicional, que unia de forma indeterminada práticas que eram fundadas na experiência secular, nas crenças e em elementos de antigas e novas teorias médicas. Né? Então, aqui em Minas circulava uma nota no jornal, né, de um depoimento que dizia o seguinte, nesse período da pandemia, que há muitos anos que eu não tenho em casa a gripe ou a influenza, porque eu uso ou faço usar o alho ou cebola crus. Logo que percebo ou perceba alguém da família ligeiramente constipado. Para os adultos, 2 ou 3 dentes grandes de alho ou uma boa talhada de cebola mastigada às refeições. Foi uma gripe tão agressiva que já não davam conta de fazer remédio, só limão. Numa certa hora, acabaram com os limões de São Paulo. Eu comia pouco, eu só tomava água com limão, né? Diz um outro depoente, né, das memórias, falando sobre as suas memórias sobre a gripe. Então, os estudos que vão tratar, né, de São Paulo, eu uso muito o trabalho da Liana Bertucci e do Cláudio Bertoli, mas aqui especialmente da Liana Bertucci, ela também pontua, né, que o limão foi destaque das opiniões discordantes sobre o seu valor terapêutico, a inflação do preço do limão, as considerações dos médicos, dos governantes e dos populares sobre a fruta aconteceram durante todo o período epidêmico. Parte das práticas populares de cura, recomendado pelos parentes, pelos vizinhos e amigos, o consumo do limão sorvido puro, com sal ou em gotas misturadas em água, foi indiretamente ratificado em São Paulo pelo próprio serviço sanitário, que recomendava ácido cítrico para o gargarejo dos gripados. Mas também a gente tem para fechar essa parte, né, que vai falar dessa terapêutica, o depoimento de um médico que é um pediatra que trabalhou com crianças, né, aqui no Brasil. Então ele é um sujeito da área da pediatria importante, especialmente na atenção à população pobre, né? Ele escreve também um texto a respeito da pandemia e ele disse que era utopia, né? Se pensar que o leite, os ovos, a galinha, pão e legumes pudesse efetivamente servir à dieta dos enfermos, uma vez que esse tipo de produto nesse período era muito complexo, muito difícil de se encontrar. Né? Aqui eu separei, né, uma referência um pouco que faz uma transição aqui para mim a primeira, né, o outro slide que eu passei, eu acho, esse aqui, que vai tratar um pouco dessa terapêutica caseira, né, dessa terapêutica
mais tradicional, e esse outro slide, que eles fazem uma transição dessas perguntas, né? Da terapêutica, o que comer, e aqui, para fechar, né, seria como comer, né? Então, nessa parte aqui, eu usei esse texto da Selda Potoca, que é ela é uma escritora, que tem vários textos que falam, né, sobre questões associadas, né, ao universo feminino, mas a um universo feminino bastante progressista, e que escreve esse texto sobre essa cozinha higiênica, né? E chama muita atenção do papel da mulher, né, na manutenção da família, né, de uma família saudável, vamos dizer assim, né? Então, ele é um texto aí o livro ele é de 1913, 12, 13, se não me engano, que ele é publicado aqui. E também escolhi essa outra charge aí, né, com o enfermo convalescente, que vai ser então tratado, né, por uma sopinha, por uma canja feita, né, por alguém da família, que além da receita e da visita do médico, né, da informação do médico e das orientações dele, vai ser então tratado também por aquele que está em casa preparando o alimento, né, que faz parte dessa terapêutica aí, né? Então, para esse final, né, esse último momento aqui, né, eu vou colocar, né, que para fechar essa exposição, eu não poderia deixar de mencionar uma expressão que é tão cara à nossa querida anfitriã, não é? Quer como fruto da experiência, para quem acompanha, né, nas suas redes aí, quer também como para sua reflexão acadêmica, né, que é essa noção, essa ideia da cozinha dos afetos, né? Que é aquela que é assentada em um patrimônio culinário, né, familiar, e que se vai se construir no seio da família, dos círculos, dos amigos, né? Então, essas imagens aí, eu penso elas um pouco nessa transição. Hoje, então, a gente pode pensar que a quarentena, devido à pandemia que nós estamos experimentando, ela vai permitir a muitos de nós essa oportunidade, né, de retomar e produzir pratos, quitutes, receitas que vão formar a nossa memória gustativa, vamos dizer assim, né? A gente tem um pouco de tempo para isso, né? O estar em casa, ele favorece e a necessidade também, né, que se impõe desse consumo cotidiano, ele favorece que a gente retome um pouco essa cozinha mais sentimental, essa cozinha dos afetos, vamos dizer assim, melhor, né? Um termo melhor para a gente poder usar. E na pesquisa que eu fiz sobre a pandemia, eu acho que também levantei que naquele momento eu não associei, né, a essa questão, era muito mais a ideia de como as pessoas passaram pela experiência da pandemia, mas eu tenho 2 relatos, né, sobre essa experiência que eu acho que se integram e podem ser trabalhados a partir dessa perspectiva, né, que Carmen tão bem nos traz, né? Então, a primeira delas é uma memória de um médico aqui de Minas, né, que ele vai relembrar, ele era uma criança, né, em 18, e ele vai relembrar o isolamento, que ele contrai a espanhola, então ele tem que ficar junto com o outro irmão em isolamento, né? Na casa, era uma casa de uma classe média alta, o pai dele também era médico, né? E aí ele coloca essa experiência nos seguintes termos. Como era de costume da época, prender os doentes no quarto e não deixá-los comer alimentos pesados, sofremos essa tortura, ele e o irmão, né, por muitos dias. Ficamos nós dois nos 2 quartos, desculpe, ficamos nos 2 quartos do alpendre, os últimos, do fim do imenso corredor de 15 metros, mais ou menos, de comprimento. Portanto, longe do corpo central da casa, completamente isolados.
Mas logo que passou a crise inicial e entramos na convalescença, passamos a roubar os biscoitos de polvilho, os suspiros de clara de ovo batido com açúcar e os terecos, lá do armário da sala de jantar, onde a nossa mãe os guardava. E junto com ele, né, eu tenho também um outro depoimento que é dado por uma também, né, alguém que vem de uma camada social, né, mais superior, né? É difícil a gente ter esses relatos, no caso do Brasil, de Minas especificamente, de outros grupamentos sociais, né, de outras pessoas, especialmente em Minas, né, acho que para outras cidades, né, para São Paulo, por exemplo, a gente tem trabalhos de memória com pessoas de outras camadas, né, que é um trabalho muito bonito, muito interessante, da Ecléa Bose. É um livro que se chama Memória de Velhos. Mas as referências nessas memórias a respeito da pandemia, elas são muito curtas, né? Então não dá para a gente abordar essa questão, né? Da cozinha dos afetos, por exemplo, para esses grupos. Então, esse outro depoimento é de uma senhora, ela se chama Beatriz Borges Martins, também filha de um médico, né? Inclusive um dos médicos, um dos que vai compor, né, a tropa de brasileiros, né, a missão médica brasileira que vai ser enviada, né, vai ser mandada para a Europa para poder auxiliar, né, o atendimento dos doentes da guerra, do final da guerra. E, inclusive, né, vão ser os primeiros brasileiros que vão ser acometidos da influenza espanhola, porque vão aportar em Dakar, na costa africana, onde a pandemia ela já se desenvolvia. Então, as primeiras notícias da pandemia, de brasileiros acometidos pela pandemia, vão ser exatamente esses integrantes dessa esquadra. E ela é filha de um deles, né? Relembrando, né, a experiência do adoecimento, ela vai dizer, né, a leitura que eu faço do texto dela, ela diz que o adoecimento tinha também lá o seu lado bom, né, feito de comida e de carinho. Né? Não era só a experiência por exemplo, como a do Nava, que diz que passava fome, que era um horror tomar, né, se submeter àquela dieta que o médico indicava. Né? Então, a lembrança da Beatriz, ela diz o seguinte, né? Sempre que alguém adoecia lá em casa, ganhava peras, maçãs e uma lata de quadradinhos da Colombo, que eram pedaços de goiabada, marmelada, pessegada e bananada, cortadas em quadradinhos, bem iguais e cristalizados. Ficavam sequinhos e eram arrumados em latas retangulares, formando listras em diagonal, de acordo com as cores. Eram lindos, muito gostosos. Duvido que algum sobrevivente dessa época não se lembre deles. Não. Aí eu estou finalizando a minha apresentação, né? Então, eu botei essa charge aqui, né? Que então são duas pessoas mais velhas, né? Comentando a respeito da pandemia de 18, né? Então, o senhor vira para a dona Quitéria e fala: olha, dona Quitéria, a senhora escapou da pandemia, né? E aí ela responde, né? E eu botei isso no final porque eu espero que todos nós também escapemos da pandemia. Eu fecho com essa charge, né? E com essa passagem final que mostra um pouco, ou deixa um pouco para a gente o que foi essa experiência em 1918. Né? Obrigada a todos vocês. Então, é essa a minha exposição aí para o nosso dia de hoje.